E nós vamos começar com o tema mercado da bola, né? O Corinthians e o Palmeiras travam uma disputa pelo atacante Rony do Atlético Paranaense. O Palmeiras entrou na briga ontem, né, praticamente. O Corinthians já tinha o interesse já há algum tempo. Agora, com as saídas do Daverson e do Borja, o Palmeiras precisa de um reserva para o Luiz Adriano ou alguém com uma característica diferente lá no ataque, lá na frente. O que vocês pensam de Rony no Palmeiras ou Rony no Corinthians? Quem precisa mais, Vamp? Vou te falar pelo Rony os dois, viu? Que o Rony foi destaque da última temporada. Né? Achei até que jogou muito mais do que o Michael. Né? Muito mais decisivo. Para mim foi o principal atacante do Atlético Paranaense. E estava aqui no futebol paulista, né? Jogou o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, se não me engano. E foi pro Atlético, foi pro Atlético Paranaense. Ele tinha jogado pelo Campeonato Paulista. Acho que tinha jogado o Campeonato Paulista. Não lembro. Ele passou no Cruzeiro, passou no Japão. E ele saiu do futebol paulista para ir pro Atlético Paranaense. Acho que pelo Novo Horizontino. Jogou o Novo Horizontino e foi para lá. É um dos principais atacantes. Então, quer dizer, é mais caro que o Michael, né? E se for mais caro, quem tem mais dinheiro hoje é o Palmeiras, né? Não sei se tem mais dinheiro. Quer dizer, pode até ter mais ou não sei se vai pôr o dinheiro. Aí é que tá, né? O patrocinador que pode botar. Mas o Palmeiras claramente segurou, né? Tá segurando. Então, mas o Palmeiras vendeu vários jogadores também, né? Sim. Saiu vários jogadores já vendidos, né? Tem isso também, né? E acabou de mandar também um atleta pro Atlético Paranaense. Então a relação é boa. Já que a relação com o Corinthians é diferente, porque o treinador saiu de lá, o Petralha ficou louco, como foi conduzida a forma. O Palmeiras acabou de mandar o Carlos Eduardo para lá. Então. E com acordo com divisão de valores. Valores, tudo. Né? Pode ser recíproco, mandar de volta com valor também. Pode ser. Mesma jogada, mesmo sistema. Né? Aí para você, Bruno, quem precisa mais? Eu acho que o Corinthians tem mais necessidade porque acho que tem menos jogadores de lado de campo no elenco, né? O Janderson e o Everaldo, basicamente. Então o Palmeiras, ele precisa, ele tem outras opções. O Palmeiras tem Dudu, tem William, tem Zé Rafael que pode jogar do lado, tem Gabriel Veron, tem o menino Wesley, ele tem algumas opções. Mas o Palmeiras é um time que realmente a relação com o Atlético é melhor, então acho que é uma possibilidade maior. Talvez tenha ainda mais poder de investimento, eu acredito que tenha sim mais poder de investimento que o Corinthians. E uma coisa que o Vampeta falou aqui, eu concordo, eu falei no Camisa 10 também, né? Às vezes um jogador ganha muito destaque, não que seja ruim, mas eu não vejo também Rony abaixo do Michael, por exemplo, que ganhou muito destaque, e nem abaixo do Arthur, que o Palmeiras acabou de vender pro Red Bull Bragantino. Acho que são jogadores mais ou menos do mesmo nível ali. O Arthur jogou pelo Bahia, o brasileiro, e o primeiro turno que o Bahia foi bem, ele foi muito bem. Aí depois ele caiu também, porque o Bahia caiu. Custou 27 milhões de reais. Vale isso tudo? Então, aí depende muito do que você tem de poder de investimento. Acho que ele é um dos melhores jogadores de lado que tem no mercado aqui pro Brasil. Ele é um jovem ainda, né? Ele tá dentro do que o Red Bull tá investindo, né? Jogadores de 22, 23 anos, um pouco menos. Então, se você tem essa grana, eu acho que vale. Acho que ele, o Rony e o Michael são parecidos. São jogadores mais ou menos do mesmo nível de jogo. Acho que eles são mais ou menos do mesmo nível. Acho que são o Arthur jogadores é mais iguais. novo, né? É mais novo, mais que novo eles, de todos. É o mais novo dos três. Na filosofia então talvez tenha Red Bull Bragantino. Crescimento maior. Todo mundo quer o jogador de lado, né? O próprio São Paulo, quando o Everton machucou, lembra? O São Paulo vinha bem, caiu de produção, aí demorou, o Elinho apareceu, depois sumiu, agora depende muito do Antony. Esse atacante de lado tem sido um pepino para todo mundo. E o futebol mundial é sempre esse atacante de lado, né? Não é só... O Flamengo mesmo pegou dois, pegou Pedro Rocha e pegou o Michael. E já tem o Vitinho também. Já tem o Vitinho também. O Guardiola teve que ouvir que engoliu os desafurozinhos do Sterling e tal, porque... Sabe, segurou por um tempo, mas depois já não foi bem assim, foi conversar, porque o jogador de lado de campo é duro de você repor, é difícil, é complicado. Você vê que o Sané também machucou, né? Também machucou, quer dizer, então, aí... quer dizer, tem que engolir alguns sapos, porque tá difícil. O Marres está começando a jogar bem, que era um cara que primeira temporada foi ruim, agora tá bem. É um jogador fundamental para quebrar a defesa, se você vê, Flávio, até o próprio Bayern de Munique, que durante o ano vem liderando o campeonato alemão, sendo campeão alemão, que nem o Paris Saint-Germain na França agora, com a saída do Robben e do Ribéry, você vê que eles estão tendo dificuldade. Tá tendo dificuldade, apesar do Coman também fazer parte do lado, o Gnabry, mas não é dos titulares. Eu não devia falar isso, que eu vou dar argumento para vocês. Mas o próprio Barcelona, quando perdeu o jogador de lado chamado Neymar,
Não foi mais o mesmo time. É um fato. Que o Aqui Griezmann não é aqui esse. vocês são mais tranquilos. É um Tem uns fato. tontos aqui, tipo Espímpolo, tá uns bobos assim, já começa... Eu gosto de você que você dá o nome aos bois, né? Como é Ah, tonto, não, é eu vou te tonto falar, Por que mesmo. você não falou do Por trás. Nilson? Você Outro tontão pipocando? também, tonto. Aliás, doido. hoje o Aí já ia Barcelona- começar a gritar e tal, entendeu? Então Aliás, já- hoje o Barcelona tem alguma dificuldade porque hoje tem Messi, Suárez e Griezmann, o ataque. Suárez agora se machucou. Nenhum deles, até o Messi e o Griezmann jogam do lado, mas nenhum deles é dessa característica de dar profundidade. De velocidade, São lá caras pro que fundo. vêm pro meio. O Messi vem articular por dentro, o Griezmann vem articular por dentro. Eles não têm esse cara. Tem o menino, o Fati, mas esse cara que dá profundidade em muitos momentos faz falta ao time do Barcelona. Eu acho que o Rony faz mais diferença, ou seria mais importante para o Corinthians. Se ele jogou aqui, se ele jogou Acho no que o Corinthians Horizontino, precisa muito desse jogador. Não passou Desse aqui, jogador não. que... a gente vai lembrar do Rony bem da Copa do Brasil. Então eu me equivoquei. Eu acho que eu vi outro jogador do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino tem uma parceria muito boa com O Londrina fez. Londrina, né? Eu confundi com o Atlético Você Paranaense. não tá falando do Felipe... Algum atacante que foi. O Felipe... Eu confundi com o Atlético Paranaense. Mas enfim, o Rony saiu também brigando. Ele conseguiu um liminar na FIFA, porque ele era do time do Japão. E deu Demorou problema. 2 meses para conseguir jogar. Deu problema, aí ele conseguiu eliminar e E o conseguiu Mauro jogar. Betti sabe decora o nome. Ele falou ontem o nome. Eu falei, como é que você sabe o nome dele? O nome do time japonês? Sei o que, Nagata. Albirex Niigata. Então, pra que isso? Pô? É porque ele já tá apaixonado pelo Rony pra vir pro Mas Palmeiras. você entendeu? Pra que raio você precisa marca saber o de nome de prata. time japonês? Ó, exceção feita ao Kashima, por causa do Zico e tal. Tu jogou no Japão, na China. Que diferença faz o Shang Chong Dung? É tudo igual. Deixa eu voltar ao Rony. Eu acho assim, o Rony era um dos principais jogadores, um dos mais decisivos no Atlético Paranaense. Ele fez toda a diferença para essa bela campanha do Thiago Nunes lá no Atlético E aí, com essa Paranaense. saída do Thiago Nunes, do modo que foi, quanto você acha que o Petralha, na hora de decidir, vai liberar pro Corinthians? Vamos supor que tem aqui o dinheiro para. Se for o dinheiro igual, Ele libera pro Palmeiras. Por outro lado, o menino pode querer trabalhar com o Thiago, né? tem a influência do Thiago. Pode, né? Corinthians, o Mas uma Corinthians, decisão de embora venda, negue, Flávio, principalmente com o Petralha, ele que decide. É viu? dinheiro, Você é quer ir então? Você quer ir pro Corinthians? Não vai. Mas você não vai nem pro Palmeiras nem pro Corinthians, vai ficar aqui comigo. Não é assim, viu? O que acontece Você nessa conhece bem. disputa? Ô, Vampeta, o que acontece nessa disputa? Tava o Corinthians ali tentando. Muito embora negasse que tivesse conversado com o atleta e até com o Atlético Paranaense, com o Atlético ou com o atleta. O Corinthians negou, né? Que tivesse conversando diretamente, pelo menos, com as partes envolvidas. Mas o Atlético, não é que ele é difícil por qualquer outro problema aí, porque tirou o treinador. É que é difícil negociar com o Atlético mesmo, né? Ele vai cobrar o que ele acha que vale, ele vai cobrar caro. Eu não sei se ele vai querer ficar com parte do jogador ou não, só vendo se for tudo. Sim. Ou seja, ele não vai facilitar. Ele não é de facilitar a negociação com ninguém. Agora, a entrada do Palmeiras significa o quê? O Atlético vai marcar a posição ainda mais. Vai ficar mais difícil ainda pro Corinthians. Não há um valor estipulado pelo jogador? Não tem um preço? Então, mas assim, o 8 Atlético... ou 9 milhões de euros, não? Não é isso? O A Atlético... multa é 12 milhões de euros. O Atlético não abre Digamos mão que de nós 12 estamos milhões de entendendo euros. que seria impagável. 50 milhões de reais, mais ou menos. Não, é isso? a negociação É isso? estaria... É um pouco mais, né? Não, mas a Por volta negociação de seria de 50%, né? 50%. 6 milhões de euros por 50%, que é uma baita de uma grana, né? Tá quase chegando ao preço do Michael, que era o quê? qual é a 70%, idade do Rony 75%? exatamente? Vou pegar aqui direitinho. Eu quero saber, e vou até dizer porque eu perguntei, ele tem repasse para a Europa ainda? Não, acho que não. Então quem investir 24 anos. Ah, 24. Então, aí é que tá, esse é um outro pensamento. Você vai botar essa grana no jogador e ele vai ter que resolver aqui. Tipo assim, o Arthur, ele tem idade para repasse para a Europa. Então o Red Bull pagou 27 milhões, mas pode vender por 50. Um jogador de 24 anos, você vai meter 50 milhões, é para render aqui. Ele não vai ter repasse para a Europa. É Com que a essa idade, Europa, não. é que quando chega essa fase, eu acho que as equipes não pensam mais tanto em Europa. Quantos jogadores são negociados para outros mercados? Não, o Barcelona tá vindo Pra agora comprar um moleque de China, 17 pra anos aí, um lateral Então, direito. é isso aí. Não. 17. É. 24 tá fora do circuito deles. Esse é que eu tô falando. É, o Arthur tem 21 do Red Bull. Ele tá no limitinho, mas ainda dá repasse. E tá indo para um time que já tem outros times no exterior, né? Sim, dá esse repasse. Entendeu? A dúvida que eu digo é: vale 50 milhões para você investir só aqui, sem repasse? É uma pergunta, tá? Não tô fazendo nenhum julgamento. 50 milhões de um jogador para só jogar aqui, que você não vai repassar, Eu dá pra acho, botar eu acho, dinheiro? Flávio, que alguns clubes no Brasil é diferente dos clubes menores. É você ter que entrar para ganhar títulos, não pensar em repassar jogadores. Quando você faz um investimento no Rony,
Assim, 24 anos, 25, 26, 27, você investe nesses atletas que você compra, não é para repassar. É para você chegar às suas conquistas, chegar a ganhar Libertadores. Então você acha que dá pra fazer? Quem tem que fazer isso, por exemplo, assim, o Red Bull agora, Bragantino. Eu não sei se se chama Red Bull Bragantino. Eu vou chamar Red Bull. Ele chama. Agora é Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, né? É. Aí tudo bem, ele tem franquias na Europa, Sim. né? No mundo todo aí. Na Alemanha e Áustria. E aí você pode tentar repassar, mas quando o Corinthians, Flamengo, Inter, Grêmio, esses clubes maiores, Atlético Mineiro, eles têm que pensar em comprar jogador para ganhar título. Se é pra ganhar dinheiro, então forma em casa a base. Então, mas quando forma, vende, em repasse. Em cima disso, os times formam, eles vendem, então deveria ter o mesmo pensamento o moleque eu não vou vender, eu vou segurar aqui. Então, aí entendeu? Quer dizer, se ele forma e vende, por que ele vai pegar esse mesmo dinheiro e comprar outro jogador? Por que não fica que ele já tinha? Por exemplo... Provavelmente ele não tem certeza de que o Arthur, por exemplo vai ser solução para ele. A vinda de um Rony a vinda de um Rony pro Palmeiras que seja concretizada. Então ele tem que pensar em vender o menino da seleção sub-17. O Verón. O Verón não é vender, comprei um Rony para depois repassar. Mas eu acho que ele não tá pensando nisso, Vampeta. Eu acho que não, isso que eu tô acho que falando. Corinthians Mas aí e Palmeiras vale 50 milhões, gente, pro mercado brasileiro. Essa é a grana. Aí nós o Flamengo pagou 33, 36 no Michael? E também não tem repasse. Pagou. Então, o Flamengo quis um jogador para resolver o problema o Flamengo técnico no último ano montou um time com jogadores que dificilmente ele vai... Ele investiu no Bruno Henrique, no Derrascaeta. Vocês colocam aqui uma situação. Os três são mais ou menos do mesmo nível, o Bruno colocou e ninguém, né? Todo mundo ok. Rony, Arthur e Michael. Aí eu coloco, um time comprou, pagando 27 milhões, com possibilidade de repasse. Ou provavelmente, porque tem esse esquema com as empresas, com os times lá de fora. E o outro pode pagar 50 milhões pelo mesmo jogador sem repasse. Então, não tem alguma coisa que não tá batendo? Eu vou dar um pouco... vamos lá pensar igual o Samidana. Se você... Samidana, é número, é Sami, né? Sim. Tá acertando muito, tá voando, hein, Sami? Dentro e fora do campo, hein? Tá fazendo golaço. Tá, só gol. Daqui a pouco eu desço no elevador, a gente se bate todo mundo aí. Então é o seguinte. Vamos supor, você compra, quanto é que é? 56 milhões, você falou? 55, 56. 56 milhões dá, né? Aí você disputa o Campeonato Brasileiro. Quanto é o prêmio do Campeonato Brasileiro? Ixi, hoje tem que ver aqui. Dá uns 50. É por aí, você bem alto. Então, quer dizer, é um por um? Então acho que não vale. Eu estou colocando então acho que não vale. Eu acho que não vale. Não vale. Sem contar que o cara pode não você vingar, compra um atleta por 56 milhões de reais. É onde você ganha um Campeonato Brasileiro vale 56 milhões, ou a Copa do Brasil que vale 60. Pra você ganhar, né? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. E isso precisa ver se o jogador vai render. Pra dentro do Brasil não vale. Fica o negócio meio, você fala assim, esses valores eles estão meio... Isso tá falando só que você tem vários outros no plantel, né? Claro. Essa coisa de contratar, por exemplo, quando o Palmeiras e o Corinthians vai buscar um jogador, não vai buscar para repassar, vai buscar para o cara fazer diferença dentro de campo. O Flamengo pagou 23, 26 milhões no Bruno Henrique. Se ele chega lá e não joga, teria sido caro. Pelo que ele jogou, foi barato demais. Ao mesmo tempo, o Palmeiras contratou o Carlos Eduardo e pagou pelo mesmo valor. 26 milhões, 25 milhões. Pelo que ele jogou, foi caríssimo. Mas dá repasse. Mas se ele joga... é um garoto. Flávio, é tipo assim, eu sempre tô falando. Flávio, eu quero falar tipo assim. Mas deu repasse? Não, ainda não, mas pode dar. Quando vocês compram um carro, o vendedor fala assim, compra esse carro aqui. Porque esse carro, na hora da revenda, é bom. Mas o Bruno... ele fala, não compra, que isso aqui é uma bomba. O Carlos certo da repasse. O Carlos Eduardo tá com 23 já. Mas o Bruno... Mas o Bruno Achei Henrique... que era mais jovem. Não, mas o Bruno Henrique, Flávio, o Bruno Henrique do Flamengo... Então não dá repasse. Mas o Bruno Henrique do Flamengo... Só por 20, eles falam aí em 4 times interessados da China, por 90 exemplo. milhões. Se o Flamengo quisesse repassar, teria repassado. Pra China, né? China pode ser. Sim, mas eu acho que a gente não precisa nos preocupar só com o mercado Eu acho que um atleta, ele não deve valer mais do que o jogador passou de 17, 18 anos, já não tá indo pra Europa mais. Os europeus Como é que eu vou jogar? Que matemática? Se eu vou jogar um campeonato que eu vou ganhar 60 milhões e compro um atleta por 65. E fora salário, fora tudo. Tudo. Eu tô na sua linha também. Não. Tem que pensar muito. Veja bem, assim, por esse valor tá caro. Né? É um jogador que não tá barato, não. O mercado tá muito inflacionado. Né? Acho que o Flamengo, não sei se foi culpa do Flamengo, se foi culpa do Palmeiras, né? Mas assim, as equipes que estão... São poucos jogadores no mercado com esse potencial em algumas posições para você buscar. Quem tem,
Pede caro. E algumas equipes ainda mais. Você vê, o Tardelli tá no mercado sem nada. Aí o time prefere o Rony ao Tardelli. O Tardelli já tá com 34, 35 anos. Por aí. Por aí já é um jogador veterano. Ou seja, custo zero, pelo menos em termos de direitos federativos. Eu apostaria mais no Tardelli. Do que em relação ao Rony? Sim, para pagar 50 milhões pelo Rony ou o Tardelli vindo né, só pelo valor de salário. O Tardelli não vai sentir camisa. É claro que tem um custo. Problema. O Grêmio tá economizando 25 como é milhões. que vai ser. É isso que eu tô falando. Entendeu? O custo... Lembra o Jô no Corinthians? Chegou numa situação terrível. Né, largado e tal, foi o principal atleta do time no ano que o time foi campeão. E o custo foi bem baixo. Sabe o que é? Eu acho assim. Custo, eu também, mesma coisa. A gente precisa começar a cobrar dos clubes que eles têm um pensamento de empresa. O Vampeta fez uma conta maravilhosa. Pô, eu vou pagar por um jogador o valor do prêmio que se eu preciso ganhar o campeonato... Se ganhar o campeonato. Que tem vários, todo mundo... É pra se pensar mas aí o São Paulo pagou 10 milhões São Paulo gastou um monte de dinheiro, goleiro. ganhou. O Rony custa 12, um atacante. Driblador, faz 1 contra 1, faz gol. São Paulo pagou 10 milhões de reais. Não. Foi 5 milhões de euros. Foi 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, Menos, perdão. Bem menos. 20 milhões de reais, pô. Não, e com um detalhe. 10 milhões foi o Jean, né? Ele já está no 10 milhões elenco, foi o já Jean, deu certo e já acertou. Então, Só que o São Paulo, acho que o São Paulo ainda pegou o dinheiro do Lucas Prato e botou na parada que ele tinha um você tem dinheiro. que saber os caras chutam tudo muito alto. Acho que você tem que saber quanto você tem pra gastar. É esse o negócio. O próprio Red Bull, ele tem 200 milhões pra gastar. Eles têm um orçamento bem definido. Sim. Aí eles definem como eles vão gastar isso aí, se é que vão gastar tudo. E haverá uma cobrança muito grande sobre o resultado, Então acho que você tem pra que, cima ou pra você baixo. tem que saber, sei lá, o Palmeiras quer o Rony ou o Corinthians. Ele tem que saber quanto eu tenho pra fazer de investimento. Eu tenho Isso. tanto. Ele custa tanto. Vale comprometer tantos por cento do meu 30% investimento disso em nele? cima dele, Então você tem exatamente. que saber quanto você tem pra investir também.